O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. 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 Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, em especial as famílias que estão aqui, os casais que estão aqui. Estamos começando o acampamento para casais, não é? Então o tema vai ser bem esse. Quero pedir uma coisa para você já no começo dessa reflexão. Eu sei que viver um relacionamento não é fácil, né? E que às vezes os desencontros são inevitáveis, os erros acontecem. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Você que está aqui, você que está em casa. Dá uma chance para Deus nesse final de semana. Curar o seu coração. Reconstruir talvez o seu relacionamento ferido. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Às vezes a gente acaba colocando muito impedimento, sabe? Aí que eu estou machucado. Eu sei que você está machucado, machucada talvez. Eu respeito o seu sofrimento. Mas você não tem o direito de sepultar aquilo que Deus ainda quer vivo. Aquilo que Deus quer vivo, não sepulte. Então dá uma chance para Deus, se desprenda um pouco. Eu sei que não é fácil, né? Eu digo porque como padre a gente escuta muitos casais, a gente escuta muita gente. E talvez você chegou aqui assim, ou ligou a televisão, o rádio, a internet para acompanhar a missa assim. Sentindo o seu coração machucado, seu coração triste. Querendo desistir da sua família, querendo desistir da sua relação. Ou talvez até a sua família já acabou, acontece também. Mas deixa Deus curar você, dá uma chance para Deus curar você. Deus pode reconstruir a tua casa, mas também pode reconstruir o teu coração. Então, mais uma vez eu digo, não coloque barreiras para aquilo que Deus quer fazer. Não coloque barreiras, tá? Nós já pedimos perdão no início da missa, né? Tão bonito o ato penitencial. E uma coisa que a gente precisa, quando a gente vem a um encontro, ou quando a gente participa de uma palestra, é olhar para si, né? É reconhecer os próprios erros e é aprender a partir da palavra de Deus. Eu sei que talvez a gente venha aqui pensando sempre numa pessoa, né? Sempre assim. Ah, minha sogra tinha que ouvir isso. Aquela véia. Minha vizinha.
próprio para ela essa palavra. Não, é para você. É para você que está aqui. Às vezes as pessoas entendem errado, né? Que nem o rapaz que foi à missa e o padre falou, você precisa ser humilde, reconhecer os seus erros, abrace os seus erros, reconheça. Ele chegou em casa e abraçou a esposa, né? Pô, a esposa ficou sabendo, falou, ei, vou te pegar, você vai dormir com os cachorros, né? Às vezes a gente reconhece o erro no outro, né? O outro é o erro, mas o erro foi encontrar o outro. Não, os erros estão dentro de nós, né? Então nesse acampamento, olhe para dentro de você. Eu sei que o seu filho precisa, sua esposa precisa, sua sogra precisa, seu pai precisa, mas você está aqui. Então Deus vai fazer primeiro em você. Então esteja aberto, esteja atento para ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus quer fazer dentro de você. Veja bem, o evangelho de hoje é muito bonito e muito característico. Nós encontramos 2 discípulos muito importantes ali, próximos de Jesus, que é Filipe. Filipe era anteriormente um dos discípulos de São João Batista, que veio seguir Jesus por indicação do próprio São João Batista. Filipe teve um encontro com Jesus e consequentemente ele já foi falar com seu amigo Natanael ou Bartolomeu, ambos os nomes são da mesma pessoa, né? No evangelho de hoje está como Natanael. Ele foi falar com seu amigo, olha, encontramos o Messias. E já falou, é Jesus de Nazaré. E você ouviu no evangelho, Natanael já respondeu na lata, sincerão, né? Tanto que Jesus elogiou ele depois por ser um homem verdadeiro. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Né? Imagina, quase que o preconceito dele o impediu de encontrar Jesus. Mas Filipe deu uma resposta maravilhosa, que é a mesma resposta que estava presente no evangelho de ontem. Vem e veja, vem se encontrar com ele. O que isso significa? Isso representa para mim e para você a transmissão da fé. Ele transmitiu a fé de uma maneira muito genuína. Ele não disse, olha, eu acho que ele é bom, eu acho que ele é ruim, eu acho que ele prega bem ou prega mal. Não, vem e veja. Faça a sua experiência com Jesus. Transmitir a fé. Há uns tempos atrás, o Papa Bento XVI, ainda na época em exercício, convocou um sínodo, né, que tinha como tema a transmissio fidei, né, a transmissão da fé. E o Papa reconheceu, junto com os cardeais, com os bispos naquela altura, acho que foi 2012, 2013, se eu não me engano, que infelizmente nós pecamos em transmitir a fé. A geração dos pais de hoje está pecando em transmitir a fé. Por quê? Porque as igrejas, infelizmente, em muitos lugares estão vazias de jovens. E no Brasil ainda não, graças a Deus. Mas eu fui há uns anos atrás, vários anos atrás, fui com a minha irmã morava na Europa, num país que ela estava estudando, e nós fomos em um país de onde os nossos antepassados vieram, né? Fomos lá, um lugar que tinha ainda gente da família, e estando naquele país, eu e minha irmã fomos à missa. E a minha irmã é professora, né? Trabalha com educação, pedagoga. Acabou a missa, ela me disse algo que eu nem tinha reparado. Sabe quando você chega meio rápido, você não presta atenção? Ela olhou para mim e disse, ela falou para mim, você viu quantas pessoas tinham na missa? Eu falei, não prestei atenção. Ela falou, tinham 6. E as 6 com a cabeça totalmente branca. 2 dessas 6 mal conseguiam andar. Eu falei, você prestou atenção em tudo isso? Ela falou, prestei. E acabando isso ela disse, os pais aqui não cumpriram o dever de casa. Como professora, ou seja, os pais desses velhinhos que estavam lá, desses idosos, os levaram à igreja. Por isso que eles estavam ali. Mas os pais, eles como pais ou como avós, falharam em levar os seus netos e os seus filhos. Porque senão eu teria jovem na igreja. E a igreja vazia de jovem. Eu não quero culpar pai e mãe não, tá? Não é esse o propósito. O propósito é entender que a gente errou em alguma coisa. A gente está errando em alguma coisa. Quantas pessoas que têm filho de 18 anos que ainda não é batizado? Eu vou esperar ele crescer para ele decidir o que ele quer. Uma insanidade. Por quê? Porque o mundo não espera o seu filho crescer. O diabo não espera o seu filho crescer. As ideologias não esperam o seu filho crescer. As séries que desconstroem a verdade do evangelho e da família não esperam o seu filho crescer. Elas estão entrando dentro da sua casa através do celular, através da televisão. Então você vai esperar o seu filho crescer, depois que ele já recebeu todos os valores contrários ao evangelho, aí depois o filho dá problema, a mãe e o pai não sabem por quê. Por quê? Porque a gente está falhando em fazer isso que Filipe fez. Vem aqui e veja, faça a sua experiência com Jesus. Como eu disse, a minha mãe, do jeito dela, obrigando, empurrando, ela me ensinou que eu tinha que ir à igreja.
E às vezes eu ia chapado de pó na época, na minha adolescência eu era muito calmo, tranquilo, tadinho da mãe, né? Mas ia na igreja, chapado, eu vi uns 5 padres, eu falava, qual deles é o verdadeiro? Mas eu estava lá. Até que foi lá que eu encontrei a cura, e estou aqui. Vou fazer 13 anos como sacerdote. Então, de alguma forma, eles passaram. Ai, padre, eu não sei o que fazer. Ai, eu sei que a concorrência hoje é desleal, né? Porque o seu filho sabe tudo, né? Você já viu que jovem sabe tudo, adolescente sabe tudo. Ainda mais depois que eles descobriram o Google, né? Questiona tudo o pai e a mãe. E claro, às vezes tem coisas que você não sabe responder. Tem que ser humilde, tem que ir atrás de conhecimento. Pai e mãe tem que estudar. Educar exige esforço. Tem que ir atrás, tem que entender. Mas tem que transmitir a fé. Porque se você não transmitir a fé, daqui a pouco é as nossas igrejas que estão fechando. Se você não transmitir a fé, daqui a pouco é a nossa cultura que está virando ainda mais um bacanal. O pai e a mãe precisam transmitir a fé. Nós vamos falar disso ao longo do final de semana. Eu não vou gastar tanto tempo nisso agora. Eu vou falar nisso, eu vou pregar domingo cedo, às 11 e pouco, 11h15, vou fazer a missa de encerramento. Vou falar mais sobre isso. Mas coloque isso no seu coração. Você precisa transmitir a fé. Gente, eu tenho visto muitas famílias e ido muitas vezes em casas nas quais os pais são mais frouxos que uma Maria Mole. Os mais novos não sabem o que é Maria Mole, o tio explica, tá? Era um doce que tinha antigamente, todo mole, assim, que você pegava, caía no vão da mão. Pais frouxos e mole. Você sabe, pais que não colocam limite, que não sabem dizer não. Parece que, ai padre, eu não quero que ele não goste de mim. Esse dia um pai me falou, eu tive um tio que o filho não gostava, o tio morreu, o filho não foi nem no velório, eu não quero isso. E por causa desse medo infantil do pai, o filho dele se tornou um marginal, porque não soube dar limite. Você não tem que conquistar o seu filho, ele não é seu amigo, ele é um ser humano que você tem que educar. Seu filho não tem que gostar de você, ele tem que se tornar um bom cidadão, uma pessoa de bem, um honesto, uma pessoa religiosa, uma pessoa que honra os compromissos. Mas muitas vezes o pai e a mãe, sabe, famílias nas quais não tem mais o conceito de autoridade. A criança não aprende a obedecer, não aprende a entender que tem uma regra, que tem hora para usar o celular, que na mesa não é hora de usar o celular, é hora de comer e de conviver com a família. Ela não aprende, aí cresce com aquilo que a psicologia chama de síndrome do imperador, né? Vai para o trabalho e não consegue obedecer chefe, briga com o chefe, vai embora. Vai para a igreja e não consegue obedecer o padre. Vai para o casamento, não fica 3 meses casado porque acha que a esposa está querendo mandar. Não é querendo mandar, um relacionamento as coisas são divididas, você não é um solteirão. Tem que dizer onde vai, tem que conversar. Não adianta você não acha que você vai ficar toda sexta-feira lá no pagode, cara de pau. Acabou, você casou. Mas é a síndrome do imperador, por quê? Porque nunca ouviu não na vida, porque não foi educado, porque não entendeu que tem regra. Porque um pai e a mãe muitas vezes frouxo, tem medo de perder a afeição do filho. Você não tem que ter a afeição do seu filho, você não está em campanha política com o seu filho, você tem que educar o seu filho. Você não tem que conquistar o voto dele. Eu sei, não é fácil, gente, mas tem coisa que não muda. Com a internet ou sem internet, os princípios são os mesmos. Uma criança, ela nasce... Isso é observação prática te diz. Eu não preciso nem citar aqui filósofos e teóricos da educação. Uma criança, ela nasce pedindo para você, me educa, me ensina, me diz sim e me diz não. Ela está sempre testando o pai e a mãe. Ela está sempre testando você para você colocar um limite. Agora, quando não tem limite, não tem regra, cresce com essa síndrome do imperador. A pessoa é tão importante, ela é tão importante, ela é tão importante, ela se vê como algo tão indispensável para o mundo que ela se torna insuportável. Não tem humildade, não tem empatia, não consegue se colocar no lugar dos outros, não consegue ser um bom pai, não consegue ser uma boa mãe, porque ela só vê a si mesma. Então a gente precisa transmitir a fé, e transmitindo a fé, transmitir os valores. Valores. Você vê, a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no número 11, chama a família de igreja doméstica. Por quê? Porque a Lumen Gentium explica, porque é na família que se aprende os primeiros passos da fé, dos valores, se aprende a ser cristão, se aprende a ser cidadão, se aprende a respeitar o outro, né? E uma coisa difícil que está acontecendo também no nosso tempo é o controle que está acontecendo, consciente ou inconsciente, de natalidade, né, por motivos culturais e econômicos. Quantos filhos que não têm irmão, né? Eu acho que é tão saudável, fica a dica, viu, para você pai e mãe aí, né? Aproveita já a noite de sexta-feira, leva ela para, paga aquele jantar que você está devendo há muito tempo. Fala então, amor, vamos ali conhecer a Aparecida, né? Aproveita aí,
Está precisando de irmão, seu filho, tá? Mas é tão ruim. Crianças que crescem sozinhas, não estou criticando nem dizendo que vai se perder, tá? Tem muita gente ótima que é filho único. Mas venhamos e convenhamos, a convivência com outra criança. Nossa, eu vejo meu sobrinho. Ele era o centro da nossa família. Nasceu a minha outra sobrinha, que está com 2 anos e meio. Nossa, no começo para ele foi devastador, né? Ele não é ciumento, é uma criança boa, generosa. Mas ele sentiu. Pô, eu não sou mais o centro. O tio traz presente para mim, mas também traz para essa menina. Quem é? Ela chegou aqui. Eu já não consigo mais pegar ele no colo, né? Já está um cavalo, 5 anos e meio, né? Mas ela eu pego. Esses dias eu estava dançando com ela lá em casa, ele só assim. É difícil para ele, mas está aprendendo a ser gente. Está entendendo, ele não é a última bolacha do pacote. E ele às vezes trata ela mal, eu chego nele e falo, não é assim que você trata uma mulher, rapaz. Ele fica olhando assim, né? Você trata com carinho. Ele, tá bom, tio, né? Está aprendendo, vai ser um muito melhor esposo agora, com certeza, lá, se Deus quiser, né? Está convivendo com uma irmã, está vendo que é diferente, está aprendendo a respeitar, está aprendendo a dividir. Nem tudo que tem coisas que são dele e dela, mas tem coisas que são comuns, né? Está aprendendo a esperar. E no começo, quando a minha irmã ficava só com ela no colo dando mamar, a criança, você percebeu que quando a criança recebe um irmãozinho, parece que no início ela regride, né? Tinha dias que parecia que ele queria até mamar, com 3 anos e meio, ele queria, mãe, eu quero. A minha mãe falou, minha irmã falava, já foi, filho, vira a página. Mas é tão bom quando tem um irmãozinho, aprende a dividir. Agora, me perdoe, tanta gente que é criada igual um reizinho, é a síndrome do imperador, né? Que a psicologia analítica classifica com tanta maestria. A pessoa se torna insuportável e vai ser um marido péssimo. Por quê? Porque só vê a si mesmo. Só vê o próprio umbigo. Então, pai e mãe, a sua responsabilidade é grande. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está com medo de ter filho, ou para você que tem filho. A gente tem que mudar essa chave na nossa cabeça, que a cultura de hoje está imprimindo, que filho é gasto, que filho é isso. Filho não é gasto, filho é bênção. Filho é uma bênção para você. A finalidade do matrimônio é também estar aberto à vida, é gerar vida. E quando você se abre à vida, pode ter certeza que a bênção e a graça de Deus, você é generoso se abrindo à vida, Deus vai ser generoso derramando bênção e recursos sobre a sua vida e sua família. Tenha certeza disso, em nome de Cristo eu proclamo sobre a sua vida isso. Filho não é gasto, é um investimento. É diferente um gasto e um investimento. Por exemplo, se você vai para uma balada e gasta 2.000 lá num restaurante caro, sem propósito, isso não é da sua realidade, está fora do seu orçamento, isso é um gasto pérfido, insensato. Mas se você está pagando todo mês pela sua casa, lá na planta ainda, ou seu apartamento, isso não é um gasto, é um investimento. Daqui 2 anos você vai estar dentro do apartamento. Filho é investimento. Sabe? Agora, voltando ao assunto, falando sobre a questão de educar, né? Você viu que o Evangelho falou, Jesus no Evangelho fez um elogio para Natanael que é fantástico. Ele disse, aí vem um israelita de verdade, no qual eu não encontro falsidade alguma. Jesus fez um elogio indiretamente à verdade. Um israelita de verdade. É tão bom se relacionar com gente de verdade, é ou não é? Quando você se relaciona com pessoa que você vê que não é fake. Tem pessoa que se aproxima de você, você vê que tudo nela a gente vai ficando mais velho, né, mais maduro, você vai percebendo. Chega um momento da sua vida que você não quer se relacionar com pessoas que não sejam de verdade, né? A gente quer essência, não quer rótulo, né? E Jesus viu aquele homem e fez esse elogio. Ali está um judeu de verdade, ou seja, um religioso de verdade, um homem honesto. Verdade. Essa é uma coisa que o pai e a mãe precisam ensinar para o filho. Ser honesto e verdadeiro. Mas o filho aprende a partir do que ele vê. Se ele vê você mentindo, tá? Ele vai aprender a mentir. Ele vai aprender a mentir. E é preciso corrigir quando acontece a mentira, né? Que nem o menino, a mãe pergunta, escovou o dente, filho, antes de dormir? Escovei, mãe, deixa eu cheirar a sua boca. Aí a criança sai correndo, fala, mentiroso, cachorrinho, volta aqui, não é? Até corrigir, porque a mãe cheirando a boca vai ver, né? É a tática da mãe ali. Até corrigindo, até ele aprender. Escovar o dente e dizer, o dia que não escovou, falou, mãe, eu não escovei hoje. Tem que corrigir, tem que educar para a verdade. Por quê? Porque a verdade é muito importante. Jesus disse que Ele é a verdade. Jesus disse que a verdade nos liberta. Jesus disse
que o Espírito vem para nos ensinar toda a verdade. E você sabe por que Jesus fala que a verdade é tão importante? Porque aquilo que ele disse em João capítulo 8, versículo 44, a mentira nos dá um status de filiação. Quando você mente, você recebe uma adoção instantânea. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O mentiroso, então, é filho do demônio. Olha que pesado, padre. Não fui eu que disse, não. Foi Jesus. João 8,44. Não é pesado, é verdadeiro. Mas vale uma dura verdade do que uma doce mentira, né? Mas vale uma dura verdade do que uma mentira açucarada. Mas olha só o que Jesus está falando. Aquele que comete mentira se torna um filho. O demônio é o pai da mentira. Então quando você vive na mentira, você assume um status de filiação do demônio. E quantos casamentos feridos por causa da mentira? Porque o homem está traindo, está vivendo uma mentira, uma vida falsa, ou a mulher, ou porque a pessoa está casada e não conhece o outro, né? O outro não se deixa conhecer, não partilha. Eu sei que tem pessoas que não são detalhistas, que não gostam de conversar tanto, de se expressar tanto, mas no casamento é importante se dizer o que está sentindo, dizer o que está pensando, ser transparente, partilhar tudo. Sabe, porque onde fica o oculto, cria espaço para minhoca, para paranoia, né? Quanta esposa e esposo fica com paranoia na cabeça porque o outro não se expressa, porque o outro não fala, porque o outro não diz. A mentira nos dá um status de filiação. E você sabe que a principal arma do demônio, do inimigo, é a mentira. A principal arma dele é a mentira. Os santos padres diziam que quando alguém cai em uma tentação foi porque acreditou numa mentira. Por isso que João Cassiano, os santos padres do século IV e V, eles diziam que quando vem a proposta da tentação, a gente tem que não entrar no diálogo com a tentação, né? Porque o pressuposto dela é uma mentira. Você cai num pecado porque você acreditou numa mentira. Como Adão e Eva. O diabo já chegou lá em Eva falando, é verdade que vocês não podem comer nada que está aqui? Eva já devia ter falado, conversa com a minha mão e saído. Ela entrou na conversa, não, a gente pode comer assim, só aquela maçã ali que a gente não pode. Aí o diabo começou, né? Ele é bom na mentira. Vocês não podem comer aquela maçã, porque Deus sabe, se vocês comerem, vocês vão ficar, bombado, poderoso, silicone vai aparecer, botox, né? Tudo, cílios grandes, sei lá como é que chama esse negócio. A unha, aplique no cabelo, é só você comer, minha filha. Tudo vai mudar. E ela entrou na mentira do inimigo. A arma dele é seduzir, enganar e te levar ao erro. E tem muita gente que acaba caindo na mesma sedução, no mesmo laço e destruindo a própria família. Porque o inimigo continua mentindo hoje, gente. Por exemplo, o filho pródigo, antes dele cair, ele acreditou numa mentira. Eu estou preso na casa do meu pai, lá fora o mundo está acontecendo, está todo mundo na festa e eu estou aqui nessa casa. Pegou a herança e foi até quase morrer. Todo mundo que peca acredita numa mentira. E você sabe que tem muita gente acreditando em mentiras e vivendo mentiras, internalizando mentiras. O inimigo usa a mentira como a sua principal arma. Por exemplo, tem pessoas que acreditam em mentiras com relação ao casamento. O casamento é ruim, é algo falido, é algo do passado, não dá para ser feliz no casamento. É uma mentira. Se fosse algo ruim, por que Deus tinha criado? Por que na Bíblia está escrito que o homem vai deixar sua família, a mulher vai deixar sua família e ambos vão se tornar uma só carne no matrimônio? Tem pessoas que assumem uma mentira a respeito de Deus. Quantas pessoas assumem uma mentira como verdade a respeito de Deus? Deus é carrasco, Deus é um punidor, Deus é um pai ausente como o pai que eu tive, Deus quer roubar a minha felicidade, a minha liberdade. Ou em outro polo, Deus é um permissivo, tudo é misericórdia, tudo pode, Ele não pune nada. São mentiras. Toda vez que você assume uma mentira, você está se sabotando e destruindo a sua vida. Como verdade, né? Tem pessoas que abraçam a mentira, por exemplo, que a felicidade só está na droga, na bebida, no sexo desregrado. Não tem outro jeito de ser feliz. Esses dias eu falei para uma pessoa que me disse, padre, eu tenho que beber para relaxar. E era uma pessoa que tinha problema com o alcoolismo. Eu falei assim, você não tem outra forma de relaxar? Deus não é suficiente assim, para te relaxar? Para você não fazer uma adoração, será que você não relaxa? Você fazer uma corrida, uma academia?
Não sei, não tem outro jeito, é só esse jeito, é mentira, você não precisa disso para viver. Tantas mentiras que a gente assuma. Tem gente que acredita que só pode ser feliz no pecado, sabe? Tem gente que acredita em mentira sobre a sua identidade sexual, que não é aquilo que Deus criou para ser. A pessoa assume aquela mentira, é mentira. Deus, está escrito o que Ele criou na Bíblia, como é o modelo de família bíblico, mas a pessoa vai internalizando mentira, vai vivendo a partir de uma mentira, e toda vez que você vive a partir de uma mentira, você está se condenando a uma vida infeliz. Você está se auto-sabotando. Tem gente que acredita na mentira que a verdade é relativa, cada um constrói a sua, não existe verdade. Isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Você já não ouviu isso por aí? Mas não existe uma verdade com V maiúsculo, que foi revelada por Deus, que está na Bíblia? Para muita gente não. É mentira, a pessoa está acreditando isso, sabe? Pessoas que acreditam na mentira de que o mundo é dos espertos, que oferecer a outra face, como Jesus falou, não vai te levar a lugar nenhum. Mentira, gente, sabe? A gente tem que desconfiar de algumas verdades que a gente tem na cabeça, que a gente acha que é verdade, mas que no fundo é mentira. São pseudos verdades, né? A palavra mentira no grego é a palavra pseudos, né? Daí vem a palavra pseudo, né? Sheker do hebraico. Mentira é uma inverdade. E tem gente que constrói a sua vida no alicerce da mentira. Vai cair, vai ruir, vai ser grande a ruína. Sabe, quantos casamentos destruídos por causa da mentira. E quanta gente assumindo como verdade, mentira como verdade, nesse tempo. Padre, é porque a maioria faz assim, né? A maioria vive assim, a maioria trai. A maioria vive a sexualidade desse jeito, a maioria desconstrói a própria identidade sexual. A maioria assume a mentira como verdade. Cuidado com a maioria, viu? Foi a maioria que não entrou na arca, quando Noé construiu a arca, você sabia disso? Foi a maioria que construiu o bezerro de ouro, quando Moisés subiu no Monte Sinai e cometeram o pecado da idolatria. Foi a maioria que pediu para soltarem Barrabás e condenarem Jesus. Foi a maioria que entrou, é a maioria que entra pela porta larga, que concorda com o pecado. Então não siga a maioria, siga Jesus Cristo, que é Ele que vai te salvar, não é a maioria. Não é o que estão dizendo por aí, o que estão defendendo por aí. Porque as ideologias vêm e vão, mas Jesus fica. Sabe? E mais uma vez eu convido você a olhar quais mentiras talvez você assumiu como verdade. Eu não posso ser feliz, padre. Eu não sou bom o bastante. Crianças que assumem a mentira que a separação dos pais é culpa delas. Esses dias eu atendi uma criança que é culpa dela. Que eu não sou bom o bastante para ser amada, porque eu não sou bonita igual a minha prima. Porque a pessoa sofreu um abuso na infância e cresce internalizando aquele abuso como se fosse culpa dela. Se sentindo feia, se sentindo suja. Então por causa disso envereda por um caminho de perdição, porque não valho nada mesmo, não mereço ter o carinho de ninguém. São mentiras. Só que só a verdade de Deus liberta você e o seu casamento. Só a verdade de Deus liberta você. Sabe, eu estava lendo hoje uma entrevista bem interessante de uma psicóloga clínica de uma universidade dos Estados Unidos, da Yeshiva University, ela falando sobre o mal que uma mentira causa num relacionamento, por exemplo, num casamento. Primeira coisa que uma mentira destrói num relacionamento é a confiança. A confiança. A base da confiança, ela corrói, né? E confiança é uma coisa que para reconstruir leva tempo, né? Às vezes eu vejo um casal, por exemplo, o marido traiu, ou a esposa traiu, e a pessoa decide voltar e já quer que o outro resolva assim em 5 minutos. Não, já estou aqui, perdoa. Tudo bem, ele perdoa, mas a confiança você vai ter que reconquistar. Porque a mentira destrói a confiança. E essa psicóloga estava dizendo, olha, a mentira num relacionamento ela pode causar insegurança, medo, até levar o outro à depressão. A falta de intimidade, né, o medo da insegurança faz com que a pessoa não se entregue. A angústia, né, ela estudou pessoas que viveram relacionamentos que foram destruídos por mentira, ou nos quais tinham mentira por anos. Ela concluiu que até a concentração da pessoa é afetada quando há mentira, porque essa insegurança deixa a pessoa sempre naquele estado de alerta, né? O que vai acontecer? O que esse homem vai fazer? O que essa mulher vai fazer agora? Meu Deus, a pessoa não descansa, fica ansiosa, fica agitada, pode levar à depressão, né? Quantas mentiras talvez já não aconteceram no seu relacionamento que não machucaram você? Quantas mentiras talvez já não aconteceram no trajetória do seu casamento? Na trajetória, melhor dizendo, né? Às vezes até no namoro a pessoa oculta tanta coisa, né? Como diz o ditado, o menino chegou no pai e falou, pai, fiquei sabendo que em alguns países
o marido só conhece a mulher no dia depois do casamento, né? O pai que escolhe. O pai olhou para o menino e falou: rapaz, isso acontece até aqui, viu? Só depois que casa que você vai ver quem que é a figura, né? Porque talvez a pessoa também não se mostrou, né? Se ocultou, mentiu. Quantas mentiras talvez aconteceram no seu relacionamento? Eu não estou julgando você, tá? Mas eu estou dizendo para você, é hora de vir para a verdade. É hora de abandonar a mentira. É hora de buscar essa conversão sincera. É hora de buscar reconstruir o relacionamento que foi ferido. Talvez você cometeu erros que machucaram o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Mas é hora de levantar essa muralha. Você sabe que o inimigo, ele destrói as nossas famílias pelas brechas. Ele não ataca os muros, as áreas nas quais você e sua esposa são fortes. Eu vou falar disso domingo. Ele não ataca as áreas nas quais vocês têm solidificada. Ele vai atacar as brechas. Faltou diálogo, faltou respeito, faltou companheirismo, faltou intimidade entre o casal, né? As contas vieram em primeiro lugar, os filhos vieram em primeiro lugar. Olha, no seu casamento quem tem que vir em primeiro lugar é a sua esposa, filho. É o seu esposo, não é o seu filho. O seu filho não existiria se não fosse a união de vocês. Quem tem que vir em primeiro lugar no seu casamento é a sua esposa. É Deus, claro, em primeiro lugar, óbvio, mas depois a sua esposa. Porque se o casamento entra nesse automático, nessa zona de conforto relacional, né, que é só conta, é só cobrança, pelo amor de Deus, não vai para frente. Talvez é a hora de corrigir a rota do relacionamento. Até então não foi legal isso aqui, vamos corrigir. Não tem que ser perfeito nos primeiros anos, não, vocês estão aprendendo. Talvez você tenha uma falha de caráter que veio aí no pacote da sua família, da educação que você recebeu. Você se acostumou a mentir, não tem mentirinha ou mentirona, mentira é mentira. Mas está na hora de voltar para Deus, está na hora de se converter, está na hora de mudar a rota. Deus pode reconstruir aquilo que foi ferido na sua casa, no seu relacionamento. Mas você precisa querer voltar para Deus, você precisa querer estar na presença de Deus, você precisa querer, sabe, fazer do jeito certo o que você fez do jeito errado. E olha, a gente vê hoje em dia quantas músicas incentivando o adultério, né? Traio mesmo, se perguntar, nego até a morte. As pessoas que estão construindo a vida na mentira. Mas está na hora de você largar qualquer mentira que exista na sua vida, você aqui, você em casa. Está na hora de você talvez trazer à luz coisas que você está ocultando há tanto tempo da sua esposa, do seu esposo. Para vocês recomeçarem do jeito certo. Claro, você vai ter discernimento, tem coisas que talvez não venham ao caso. Você trazer à luz, você dizer que já estão resolvidas. Mas construa o seu relacionamento a partir de hoje no alicerce que é a verdade. Que é a verdade. E mais uma vez eu digo, o casal precisa saber da vida um do outro. Tem gente que se sente invadido, né? Tempos atrás eu atendi um casal que a esposa cresceu em um ambiente no qual a mãe e o pai eram bem generais assim. Não generais no sentido negativo, mas de acompanhar tudo, saber onde vai, por que vai, com quem vai, que hora volta. E o menino cresceu num ambiente que a mãe dele, esquecia até o nome dele se bobear. Dormia fora, aí antes dele sair ele perguntava: mãe, você não quer saber onde eu vou dormir? Não, vai lá, dorme lá onde você quiser. Ele era adolescente, então ele cresceu livre. Então às vezes a esposa ia perguntar as coisas para ele, ele se sentia totalmente ofendido. E brigava com a esposa e deu muita confusão no relacionamento. Até ele entender que aquilo era cuidado, era amor, não era opressão. Porque ele tinha sido criado de uma outra forma. Mas no casamento tem que se partilhar tudo, sim. Tem que se conversar. A sua esposa precisa saber onde você está indo, filho. A sua esposa precisa saber com quem você vai. Você não é solteiro. Você não é solteira. Claro, tem coisas que vocês vão ter individualidade de vocês, mas vocês têm que conversar. Vocês têm que colocar em comum, vocês têm que viver as coisas juntos. A sua esposa precisa saber dos seus sentimentos. Você precisa saber dos sentimentos da sua esposa. Transparência. É a verdade, gente. É a verdade. A verdade dói, mas ela é o único jeito de você reconstruir a sua vida. É o único jeito de você reconstruir o relacionamento. Porque a mentira machuca muito, como dói quando a gente sabe que uma pessoa na qual a gente confiava não é nada do que a gente achava, que mentiu para nós por anos, que tem uma outra face, né? E eu acho tão bonito quando uma pessoa que tem uma dificuldade, porque às vezes você tem uma dificuldade, mas se você chegar na sua esposa com sinceridade e dizer: ó, minha esposa, eu amo você, o problema não é você, mas eu tenho uma dificuldade. Eu vejo uma mulher, nossa, mas quando é bonita assim, nossa, difícil, me ajuda aqui, me dá um beliscão quando você vê que eu estou olhando demais. Pede ajuda para sua esposa, meu irmão. Vocês têm que partilhar. Porque a gente que é homem, que é muito visual, né?
Até o padre, às vezes, quando está no aeroporto, vai olhando para baixo, você perdeu alguma moeda. E, não, estou olhando para baixo aqui, que está difícil olhar para frente. Difícil olhar do lado, né? Tem dia que você pensa, você pede a Deus assim, Senhor, me dá 10 minutos de miopia, por favor, só para atravessar essa rua aqui, né? Que você, miopia, você não enxerga direito, é tudo meio... Talvez o teu marido, os homens são mais visuais, nós somos assim, né? Um pouco da nossa constituição, mas talvez você tenha que pedir para a sua esposa, me ajuda, eu tenho dificuldade nesse quesito, ou eu tenho dificuldade com a bebida. Sabe, ser humilde, ser transparente, isso salva um casamento. Meu amor, me ajuda, não deixa eu tomar, porque se eu tomar eu não sei parar. Pede para sua esposa, você casou para ter uma companheira, não é uma competidora, não é uma adversária, é uma companheira. E talvez você, mulher, o seu defeito, sua dificuldade é o temperamento. Mansa igual uma onça prenha, né? Mansa que dá medo, quando ela acorda cedo, de leão não é só o cabelo não, é o coração. Aquela braveza, né? Esbravejando. Talvez você vai pedir para ele, me ajuda, meu amor, eu quero ser mais mansa, eu quero estourar menos com os meus filhos, eu quero ser uma pessoa melhor. Vocês podem contar um com o outro, por isso que Deus colocou você um do lado do outro, vocês um do lado do outro, para serem sustento, para serem apoio, para serem também amigos, para serem parceiros nesse caminho de santificação. Deus colocou você do lado dela para você levá-la para o céu. Deus colocou você do lado dele para você levá-lo para o céu, para você santificá-lo. E para isso é preciso partilha, para isso é preciso verdade, para isso é preciso perdão, para isso é preciso recomeço, para isso é preciso querer ser melhor. Sabe? Querer ser melhor e contar com a ajuda do outro, pedir com humildade, me ajuda, meu amor, me ajuda, meu esposo, minha esposa, me ajuda. Eu quero ser melhor nisso aqui. Né? Talvez o teu marido ainda não teve essa humildade, mas dê também essa abertura para ouvi-lo. Porque às vezes quando os filhos vêm, né, o pai e a mãe perdem a individualidade, mas precisa ter esse momento para vocês conversarem, se entenderem. Transparência, verdade. Enfim, essa é só a primeira homilia, né? A gente vai viver muita coisa nesse acampamento. Deus tem muito para nós, mas eu gostaria que você refletisse muito sobre isso. Quais são as mentiras que você precisa tirar da sua vida nesse final de semana? E o confessionário está aí, graças a Deus. Amanhã talvez é a hora de você cedinho já fazer o seu exame de consciência e ir para a confissão. Confessar os seus pecados. E confessar suas mentiras e recomeçar. Tem umas que talvez não é o caso de você partilhar, porque já são coisas complexas, resolvidas, mas com o padre na confissão você tem que trazer tudo para você ser perdoado. Para você se reconciliar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar um pouquinho. Antes de cantarmos ainda, peço que você levante seus braços, por gentileza. E reze junto com o Padre. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Tu que és a verdade. Tu que és a verdade. Tu que revelas a verdade. Vem me libertar. Vem me libertar. Mais forte, vem me libertar. Vem me libertar. De todas as mentiras. De todas as mentiras. As falsas verdades. As falsas verdades. Nas quais eu acreditei. Nas quais eu acreditei. Sobre mim. Sobre mim. Sobre o casamento. Sobre o casamento. Sobre a família. Sobre a família. Sobre a minha identidade. Sobre a minha identidade. Sobre Deus. Sobre Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Encha-me agora. Encha-me agora. Faz-me compreender a verdade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha vocação. Sobre a minha vocação. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Liberta-me da mentira. Liberta-me da mentira. Reconstrói minha família. Reconstrói minha família. Reconstrói a minha casa. Reconstrói a minha casa. Reconstrói o meu coração. Reconstrói o meu coração. Eu preciso de ajuda, Deus. Eu preciso de ajuda, Deus. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. A construir um muro. A construir um muro. Ao redor das minhas brechas. Ao redor das minhas brechas. Ao redor das brechas na minha família. Ao redor das brechas da minha família. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu não vou desistir dela. Eu não vou desistir dela. E eu
peço, Espírito Santo, E eu peço, Espírito Santo, batiza-me nesse momento. batiza-me neste momento. Batiza os meus. Batiza os meus. Cura o nosso coração Cura o nosso coração de toda ferida, de toda ferida, de toda mágoa, de toda mágoa, de todo desânimo, de todo desânimo, de toda dor. de toda dor. Arranca, Espírito Santo, Arranca, Espírito Santo, as mentiras enraizadas em nós. as mentiras enraizadas em nós. E com os braços erguidos, amado filho, amada filha, vamos cantar do fundo do coração. Restaura minha vida, Senhor. Cante isso, restaura minha vida. Restaura minha vida, Senhor. Mais forte, cante. Restaura minha vida, Senhor. Levanta os seus braços, solta a tua voz com coragem. Restaura minha vida, Senhor. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Sobre nós derrama o teu Espírito. Cante isso do fundo da alma. Com sinais e prodígios. Sobre nós. Derrama o teu Espírito. Restaura minha casa, Senhor. Cante. Restaura minha casa, Senhor. Mais forte, restaura. Restaura minha casa, Senhor. Canta forte. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é.